Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais essa reflexão diária de hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro, dia de São Gregório Magno. São Gregório Magno foi um homem admirável, de personalidade forte e determinada, principalmente na defesa dos pobres, porém era também muito amável. Como cidadão, foi prefeito de Roma e, abandonando a política, tornou-se monge apaixonado pela contemplação do mistério de Cristo. Eleito Papa, foi um homem de ação, prático e grande empreendedor. O canto litúrgico, conhecido como canto gregoriano, é uma herança que nos deixou. Demos graças a Deus por todos os que fizeram a história do amor no mundo. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 33 ao 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. O texto de hoje nos apresenta algo interessante. A prática religiosa dos fariseus, na figura dos discípulos dos fariseus e dos discípulos de João. Por que os discípulos de Jesus não fazem a mesma coisa? Porque Jesus apresenta uma interpretação diferente. Em que sentido? Eles farão essas práticas quando ele não estiver mais aqui. Quando ele não estiver no meio de nós. Tanto que ele vai dizer: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Enquanto Jesus está no meio deles, é um momento, entre aspas, de festa. Não há necessidade de suplício, não há necessidade de jejum, não há necessidade de mortificação, porque o rei está no meio deles. Deus está no meio deles. Então, para que fazer mortificação? Não há necessidade. Agora, quando ele já não estiver mais no meio deles, aí sim é uma situação completamente diferente. Há necessidade de uma penitência, há necessidade de algo que nos faça remeter ao noivo, Jesus, que não está mais no meio de nós. E aí ele conta uma parábola. Não se pode pegar aí um corte, um pano novo para fazer remendo em roupa velha. Por quê? A roupa velha já está gasta. Se eu coloco um pano novo lá como remendo, o pano vai ficar firme e vai desgastar ainda mais a roupa velha. Ou então eu pegar o odre velho e colocar vinho novo. O vinho ele vai acabar forçando e rompendo os odres. Cada coisa deve ser colocada na sua dimensão correta. A nova lei, a lei do amor, não pode ser colocada com uma roupagem velha, porque ela traz um conteúdo novo. A lei judaica era uma lei presa às normas e práticas da vivência da fé. Era uma religião de méritos. Se eu cumpro aquilo que está na lei, eu tenho que ser salvo. A lei trazida por Jesus, que é a lei do amor, que é dada ao ser humano através do Espírito Santo, e aqui novamente recordando a passagem de Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, a nova lei, que é a lei do amor, nos foi dada pelo Espírito.
Lembremos que justamente é a celebração de Pentecostes, a manifestação visível do Espírito Santo no meio de nós, que traz no coração humano esta lei do amor. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o vinho novo que não pode caber num odre velho. A antiga lei. Então a nova lei, ela não cabe dentro da antiga lei, porque ela rompe a antiga lei. Então, a nova lei, no novo orante, no novo ser vivente da fé, ou seja, o cristão. Daí que os judeus se convertem ao cristianismo, os judeus cristãos, que são de matriz judaica, mas com pensamento cristão. Porque a lei antiga não comporta o poder da nova lei, que é a lei do amor, que é a lei universal. Ou seja, eu não tenho que amar somente o judeu, como estava na antiga lei, né? Eu agora tenho que amar a todos. Portanto, não cabe essa lei do amor dentro da antiga lei, né? É isso que Jesus, no fundo, quer dizer. A nova lei manda amar a todos, pagãos, judeus, ou seja, todo mundo. A universalidade da nova lei, enquanto a antiga lei ficava restrita aos hebreus. Então, para que eu seguisse a lei, eu tinha que me converter ao judaísmo para depois seguir a lei. Agora não, a nova lei é pautada no amor, portanto, ela é uma lei universal. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos compreender que essa lei deve reger a nossa vida, a lei do amor. Não podemos nos apegar somente a aspectos de uma vivência religiosa, no sentido de práticas somente rituais. Elas são extremamente importantes, sem dúvida nenhuma, mas o amor sempre deve superar tudo isso. Não adianta eu viver a minha fé nas práticas rituais se eu não colocar em prática o amor. Essas práticas rituais, essas práticas espirituais se tornam elementos vazios. Elas não aguentam a força do amor. Portanto, elas devem sempre caminhar simultaneamente. A vivência da minha fé deve se tornar um ato prático de amor. Então, sim, fé, ritos, práticas espirituais, todas em conjunto na vivência do amor ao próximo, que foi o mandamento que ele nos deixou. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!